Muito bem, galerinha. Voltamos agora para a gente fazer aquele resuminho, né, tão importante antes de vocês irem para a atividade de sala. Então, vamos ao quadro, relembrar um pouquinho o que a gente falou. Nós falamos sobre essa pluralidade focando nessa região amazônica, na nossa região amazônica, né? Nós fazemos parte dela e é uma região extremamente importante aí, de muitos interesses, né, de muitos conflitos, de uma diversidade enorme, e a gente faz parte disso, né? Aqui a gente trouxe aí o mapa da região amazônica, que mostra aí a Amazônia brasileira, que mostra a Amazônia internacional também, né? Da qual ela é composta. Então, essa Amazônia enorme, né? Então, a gente trouxe também o conceito de Amazônia. Então, quando a gente fala de Amazônia, né, gente? A gente fala e reflete que dentro dessa Amazônia existem várias Amazônias. Porque existe uma diversidade enorme. Cada estado desse que compõe a Amazônia é de uma diversidade, de uma complexidade enorme. A gente não pode falar da mesma... Existe uma visão em comum, existe muitos fatores em comum, mas existe aí as suas peculiaridades, cada estado que compõe esse lugar. Rondônia é diferente do Amazonas, né? Então, nós necessitamos de políticas públicas mais específicas aí, que atendam às necessidades dessa complexidade tão grande que é a nossa Amazônia, né? Tão importante para nós e para o mundo. E aí, as populações tradicionais, a gente falou sobre as populações que são aí extremamente importantes e que existem vários enfrentamentos que essas populações tradicionais enfrentam, vários problemas que essas populações tradicionais enfrentam. Existem múltiplas e plurais, elas são múltiplas e plurais, né, de interpretação, a Amazônia, que é formada por essa cultura tão diversa. E dentro dessa cultura tão diversa existem as populações tradicionais. Nós falamos sobre os ribeirinhos, sobre os indígenas, sobre os quilombolas, sobre cada característica dessas populações tradicionais que são tão importantes para a nossa região, né? E que, por conta desses estereótipos, desse imaginário, desse desenvolvimentismo imposto para essa região, passam por muitos problemas sociais, né? E dentro desse lugar, é interessante que o Estado se faça presente. O Estado brasileiro se faça presente, criando políticas públicas que atendam essas populações tradicionais, né? Que atendam aí esse processo de industrialização que está ocorrendo na Amazônia. Na verdade, aqui ainda se tem muita matéria-prima vai para fora e volta não sei quantas vezes mais cara para nós em produtos. Então, não tem uma política pública para aproveitar o que a gente tem de melhor. Não tem políticas públicas para valorizar os povos da floresta, as populações tradicionais, né? Então, não existe, ou são muito frágeis essas populações, né? Então, essas populações tradicionais, ou os povos da floresta, eles têm aí uma grande consequência dentro da sua realidade, essa expansão do agronegócio, essa expansão do capital externo que vai aí trazendo consequência para eles, né? Os ribeirinhos são os grandes empreendimentos para com a Amazônia, os indígenas, a expansão do agronegócio, assim como os quilombolas também, né? A gente tem um problema sério de demarcação de terra, falta muita política para que isso ocorra, política pública que atenda essas populações tradicionais que são tão importantes e que criou aí muitos estereótipos para com elas, né? Criou muitos estereótipos que essas populações eram um atraso ao desenvolvimento desse país, o desenvolvimento da Amazônia. E quando a gente percebe que não, né? Então, o Estado, quando ele entrou,
ele entrou para reforçar esses estereótipos, para criar políticas de aí impulsionando desmatamento, impulsionando aí essa marginalização desses grupos. É importante a gente entender isso. Quem tá falando isso, eu não estou inventando, né, gente? Eu não estou inventando a roda, não, tá? Em qualquer livro, em qualquer pesquisa que fizeram sobre a Amazônia, vai ter aí essa visão, esses estudos que demonstram isso, que é tão importante para a gente compreender essa realidade. Muito bem, galerinha. Agora vocês vão fazer a atividade de sala e já a gente volta para a correção. Então, vamos lá. Então, vamos lá para a questão de número 1, né? Mas antes eu queria mandar um abraço aqui para alguns. Deixa eu pegar aqui. Para uma escola que está acompanhando nossas aulas aqui de Sociologia, que é a Escola Valdomiro Francisco de Oliveira. Um abração para vocês, viu? Eu estou esperando a extra classe, estou cobrando, que é importante. Então, mandar um abraço para Ana Clara, para o Ataíde. Se eu estiver falando o nome de alguém errado, me perdoe, gente. Para Camila, para Jaqueline, para o Cleiton, para a Lidiane, para o Marcelo, para o Melk, para a Pamela. Um abraço também para a Raíssa, para o Renan, para a Thalita, para o Tiago e para o Vinícius, né? Um abração para todos vocês dessa turma maravilhosa do primeiro ano que diz que está aí gostando e acompanhando as aulas de Sociologia, tá certo? Um abraço bem apertado e qualquer dúvida, qualquer questionamento, gente, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para isso, tá? Então, vamos lá responder a questão número 1. Acompanhem comigo. Então, olha só, questão número 1 fala aí sobre os conhecimentos tradicionais, né? Então, vamos lá. O que essa questão quer, né, da gente? Os conhecimentos tradicionais são produzidos e gerados de forma coletiva, com base em ampla troca e circulação de ideias e informações transmitidas oralmente de uma geração para outra. Portanto, de acordo com a definição apresentada, o conhecimento tradicional não se restringe aos organismos, mas inclui aí percepções e explicações sobre a paisagem, geomorfologia e a relação entre diferentes seres vivos com o ambiente físico, né? Uma das características marcantes na existência das comunidades tradicionais são representadas pelo quê? Existe algo marcante dentro dessas comunidades, gente. Existe algo que atravessa essas comunidades. O que é, né? A cultura voltada para o consumo? Será, gente, que eles têm uma cultura voltada para o consumo? Não, né? E nenhuma dessas populações tradicionais, que é os ribeirinhos, os quilombolas e os indígenas, eles têm uma cultura voltada para o consumo, tá? Nenhum deles. O objetivo é subsistência, né? O que existe de produção, ele é voltado para a subsistência, para a sobrevivência do grupo, né? Mas não é para o consumo, não, né? Negação da identidade? Também não, né, gente? Pelo contrário. O que existe marcado dentro dessas populações tradicionais esse reconhecimento dessa identidade, né? Essa identidade, ela é forte, ela permanece, ela vai passando de geração para geração. Bom, assim eu imagino, né? A gente sabe das interferências dessa sociedade capitalista, a gente sabe das dificuldades que eles passam. Então, essa identidade, ela está ameaçada. Sim, ela está, né? Mas temos resistências, temos muitas resistências, ainda bem. Solidariedade orgânica? Não, né, gente? Se fôssemos definir que as populações estivessem em algum tipo de solidariedade em relação a Durkheim, em relação à teoria durkheimiana, a gente colocaria elas na solidariedade mecânica. Vocês lembram a diferença?
Então, a solidariedade mecânica são sociedades menores que os papéis sociais eles são relativamente parecidos. Por isso é mecânico, lembra uma máquina de engrenagem, que faz os mesmos movimentos. Papéis sociais parecidos. O mesmo papel social de todos os homens é parecido, das mulheres é parecido, e assim por diante. Diferentemente da solidariedade orgânica, que ocorre nas sociedades capitalistas ou industriais, ocorreram nas industriais, né? E depois foi avançando para as capitalistas, porque a orgânica lembra todo um organismo humano, né? Um organismo humano onde cada um tem a sua função. O que une as pessoas aqui? A divisão social do trabalho. Sou eu precisar do trabalho do outro ali, né? Eu precisar do cara que faz o pão, eu precisar do cara que conserta a minha bicicleta, eu precisar do transporte, eu precisar, enfim, né? Então, aqui, se fôssemos enquadrar em uma... Eu não gosto dessa palavra, enquadrar, mas se fôssemos ali definir qual solidariedade orgânica, qual solidariedade seria a mecânica, não a orgânica. De cultura urbana nas zonas rurais? Não, né, gente? Nada a ver. E sentimento de pertencimento. Então, só sobrou essa mesmo. É o sentimento de pertencimento, né? Isso é tão forte. Isso é tão forte, gente, porque por isso que não é fácil, né, quando ocorrem esses remanejamentos para esses grandes empreendimentos que ocorreram aqui na Amazônia, que ocorreram no nosso estado, que ocorrem aí. Não é fácil, né, você viver toda a sua ancestralidade ali, num local, e do nada você vai ter que sair, você vai ter que começar a sua vida do zero em outro lugar, um lugar definido pelo Estado. E é isso, né? O que eles têm muito forte é o sentimento de pertencimento àquele grupo da qual eles fazem parte, seja ribeirinho, seja indígena, seja quilombola. E a gente percebe que toda essa sociedade, esse caminho da sociedade, ela está indo para intenção de dessas resistências ficarem cada vez menores, né? Deles acabarem desistindo de tudo isso e irem para a cidade, e, enfim, a homogeneização das culturas, né? Que é a globalização. O que a globalização proporcionou? Aqui a gente não tem o objetivo de demonizar as coisas. É ruim a globalização? Não, a globalização tem seu lado bom, tem seu lado ruim, tem seu lado bom, né? Mas nós precisamos sim estudar, nós precisamos sim refletir, nós precisamos sim questionar qual é o modelo de desenvolvimento que realmente atende essas populações tão importantes para o mundo. Não é lá a floresta intacta, sem ninguém mexer, não é isso, isso aí está ultrapassado, tá, gente? Isso aí está ultrapassado. Mas é política de Estado que colabore para que essas populações consigam sobreviver com dignidade, né? Se utilizando sim dos recursos, por que não dos recursos naturais? Porque que o capital externo vem, pega o que é nosso, vai embora, deixa todo mundo aí com uma dificuldade tremenda, rica, e a gente não pode se utilizar? Sim, podemos, mas o Estado precisa criar políticas para que haja um equilíbrio, né? Mas isso aí são outras questões que nós vamos trazer mais para frente, né? A questão número 2 é o seguinte, diz assim, a Amazônia ou Amazônia é uma região da América do Sul, definida pela bacia do rio Amazonas e coberta em grande parte por floresta tropical, que é também chamada de floresta equatorial da Amazônia ou Ileia Amazônica. A Amazônia abrange o total de quantos estados, né? São 9, gente. 9 estados, tá? A Amazônia corresponde aí a 9 estados. Então vamos lá, essa questão é um pouco grande, né? Questão 3. O decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos povos e comunidades tradicionais. Nesse decreto, no artigo 30, define o conceito de povos e comunidades tradicionais que compreende pelo quê? Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. É isso? Ok, né, gente? É isso mesmo. Essa aqui tá ok. 2. Desenvolvimento sustentável. O uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras. Sim, esse conceito tá certo, né? Não, vamos ler a 3. 3. Territórios tradicionais é o quê? São os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observando no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente. Então, a questão correta é a 1, a 2 e a 3, todas, né, gente? Porque esse decreto, ele institui essa Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, dentro desse decreto, gente, existe aí vários conceitos, tanto de povos tradicionais, como de território tradicional, como esse aqui de desenvolvimento sustentável. Então, dentro desse documento, dentro desse decreto, foi importante definir o que é um desenvolvimento sustentável. Porque qualquer pessoa pode definir do seu jeito. O desenvolvimento sustentável para os povos tradicionais é diferente para o desenvolvimento sustentável de uma empresa estrangeira que vem ocupar a Amazônia. Vocês estão entendendo? Então, dentro desse decreto, ele é um marco, né, muito importante. Vocês podem ver que ele é recente, 2007, né? Então, tem aí o quê? Um pouquinho mais de 10 anos, né? A gente está em 2022. Então, ele tem aí 18, 19, 20, 21, 22. Ele tem 15 anos, né? Essa Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável. E lembrando que esse é um decreto, mas que existem políticas de cunho maior. O Código Florestal, que foi mexido recentemente. Então, é necessário pensar em políticas efetivas para esses povos que contribuem aí para esse desenvolvimento sustentável tão sonhado aí, né? E aí a questão 4, como surgiu a figura do quilombo, né? Uma vez fugitivos, os negros escravizados buscavam abrigo e começaram a se organizar em comunidades distantes, onde lutavam para sobreviver. Então, o quilombo é uma forma de resistência, né? Surgiu, então, a figura do quilombo, que se tornou um símbolo de resistência. No Brasil, os quilombos eram tidos como núcleos paralelos do poder, né? Os mais conhecidos dele foi o quilombo dos Palmares, né? Na aula nós trouxemos aqui alguns exemplos de quilombos que tem aqui em Rondônia. Eu lembrei alguns, né? Eu lembrei só um de cabeça, que eu lembro do trabalho de vocês, da mediação tecnológica, maravilhoso. A gente deu um tempo na maquete sociológica, mas nós vamos voltar com a maquete. A gente geralmente passa a maquete no segundo ano. Acho que eu vou trazer essa maquete para o primeiro ano, viu? Para os nossos meninos do primeiro ano, para vocês aí fazerem essa maquete dos povos tradicionais, dos povos da floresta, sejam ribeirinhos, quilombolas, indígenas. E eu lembro desse trabalho, foi maravilhoso o trabalho dos alunos de Costa Marques, quando eles fizeram o desenho de uma maquete do quilombo ali, Real Forte Príncipe da Beira. E foi a coisa mais linda, porque estava o Real Forte Príncipe da Beira aqui e o quilombo pertinho, né? É pertinho. Eu fiquei assim encantada. Eu tenho fotos, tenho registro. Eu trago essas fotos na aula do segundo ano, porque foram produzidas no segundo ano. Então eu trago essas fotos. Eu sempre gosto de mostrar os trabalhos de vocês nas aulas, eu trago, viu, gente? Ficou alerta.
Então eu trouxe e aí eu nunca esqueci, né, dali como que os estudantes da mediação, que vocês são incríveis, né, fizeram ali esse desenho desse quilombo, e que o quilombo tem esse significado, na forma de resistir, né, gente? Muito bem, por hoje é só. Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.